Pronto, coloquei. Opa, show de bola então, pessoal. Bom, gente, então, né, eu quero fazer todos bem-vindos aí a essa live, né? É uma live muito interessante, porque vai ser abordado um tema que está muito em alta mesmo. Tanto eu quanto a Stephanie, né? Stephanie é minha irmã, né? Para quem não sabe, tenho a grata satisfação de ter a Stephanie como irmã. E eu e a Stephanie, a gente já, né, teve uma relação não foi de amor e ódio, foi de ódio e amor na infância e na adolescência, né? Na infância a gente brigava muito e na adolescência a gente foi muito amigo, né? E na vida adulta, que a Stephanie me confessou que quando ela estava na organização das moças, né, na igreja que a gente frequenta, ela fez uma meta, um projeto, né, de ser minha amiga e não brigar mais comigo, né? Isso me comoveu bastante. Então, isso é uma situação que sempre foi muito legal, né? Eu achava estranho que a Stephanie gostava. Nada, começou a ouvir DVD de rock comigo e fazia panqueca doce, né, para assistir comigo. E a gente, na vida adulta, né, nós passamos por um desafio muito semelhante, né? Tanto ela quanto eu, nós temos filhos que têm essa situação do espectro autista, ela com os desafios diferentes dos desafios que eu enfrento, mas o fato é que no momento em que se começou a conversar sobre diagnóstico e tratamento, tanto do filho da Stephanie quanto do meu filho, para a época atual, o diagnóstico e o entendimento da doença ele evoluiu muito, muito. Quando eu comecei a levar o meu filho em 2017, procurando os primeiros atendimentos e terapias, né, os melhores pediatras da cidade, né, que eram, né, tipo, alguns deles meus professores, eles não tinham metade da noção de diagnóstico que tem hoje, sabe? Era muito aquela situação, mas ele conversa com outras crianças, ele interage, né? Não, mas então não se preocupa. E muitas outras situações, né, que fazem parte do dia a dia das pessoas que têm essa característica, né, eram deixadas de lado e hoje estão vindo à luz cada vez mais. Em 2020, quando nós fomos procurar terapeuta, a gente teve uma dificuldade imensa de procurar terapeuta, né? Porque em quase todas as pessoas em que nós íamos, mesmo sendo elas profissionais da área, estavam muito menos por dentro dos assuntos principais do que eu e a Maitê, que éramos pais, né? E na faculdade eu não tive muita aula de autismo. A gente teve um encontro de autismo numa quarta-feira de tarde, das 13h30 às 17h. Foi isso que eu vi de conteúdo de autismo, né? Então, é um assunto que está muito em alta e uma grande preocupação, né, dos pais dessas crianças é o que vai ser utilizado de terapia nessas crianças para ajudar a controlar, né, as situações que envolvem o dia a dia, né? Tem questões emocionais, questões cognitivas, alimentares, e o meu medo era sempre precisar utilizar medicação controlada, né? Sempre tive muito medo disso, né? De estar utilizando medicações que iam alterar muito o funcionamento de outras áreas, né? Do meu filho, e isso é um medo de todo pai de criança que tem alguma atipia, né? Que a gente chama, que é algo fora da criança comum do dia a dia. E nós temos nos óleos essenciais algo que é fantástico, porque vem muito de encontro a uma faixa etária em que nós não queremos colocar química, que nós realmente queremos algo natural e que nós queremos algo que seja natural e que funcione, né? E que não vai interferir de forma negativa no crescimento, no desenvolvimento, tanto, né, do psicológico quanto do emocional. Então, nós temos o óleo essencial. E nada melhor, de fato, do que uma mãe que tem, né, uma vivência muito intensa, né, com o filho, que utiliza na prática os óleos essenciais, sabe o que é um desafio, né? É diferente de um médico da área que pode saber o diagnóstico, né? Mas existe assim uma lacuna gigante entre saber o diagnóstico e saber o que é o dia a dia, né? Saber que o pessoal fala, mas tem que comer comida saudável, mas olha,
A gente sabe que ou é aquilo, ou a criança não vai comer nada por um dia, dois. Ah, mas tu tem que falar de tal coisa, mas não adianta. A situação é diferente, os óleos essenciais, eles são uma chave incrível, né? Então, a Stephanie, não acredito, não tem pessoa melhor, né, para abordar esse assunto com a nossa equipe do que a Stephanie, porque é que está muito mais por dentro, né? No mínimo 2 ou 3 anos a mais do que eu, né, nessa função e no entendimento desse tipo de abordagem com as crianças, tá? Então, eu passo tempo para a Stephanie e, infelizmente, eu não vou poder ficar na live, vou ter que assistir a live gravada, né? Porque agora a gente vai sair aqui de Osório, divisa com Xangri-Lá, para ir para Santa Cruz do Sul, né? Mas desejamos uma boa live a todos e um abração. E tá com a Stephanie palavra. Então tá. Tchau. Obrigada, então, pela apresentação, Renan. Muito bom estar aqui na abertura. Só preciso que a Rosemary me coloque como anfitriã de novo, que eu caí, não estou conseguindo compartilhar o slide agora. Tá ok, só um pouquinho, Stephanie, já vou colocar. Ok, obrigada. Aí já começamos. Pronto. Pronto, agora eu coloquei. Isso, tá aparecendo a telinha aí. Tá aparecendo. Só o teu som que tá mudo, Stephanie. Tu tá logada em 2 lugares, Stephanie. Talvez seja o computador, acho que algum vai ter que desligar para a microfonia. Isso aí. Eu tô com 2 aqui, mas um tá desligado, tá com o som fechado. Pronto, estão me ouvindo? Show de bola. Tá. Desculpa, demora, fica um pouquinho tenso, que eu não domino as tecnologias. Eu pedi ajuda para o meu marido, já está saindo com as crianças, porque senão não existe live com eles em casa. Mas obrigada mesmo pelo convite, Rosemary. Obrigada, Renan, pela apresentação. Estou me achando agora, hoje a apresentação vindo de ti, uma pessoa que eu muito admirei como familiar, como profissional, então sempre falar. Então, muito obrigada mesmo por estar participando aqui no inicinho com a gente. Boa viagem para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu faço vocês muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação aqui. Fico lisonjeada com a presença de vocês, tanto por estarem aqui me ouvindo, como também fico feliz como mãe de autista em ver pessoas interessadas em aprender mais sobre esse tema. E legal que, sim, que eu gosto muito de ajudar familiares, terapeutas, professores de autistas, e também eu fico muito feliz porque pessoas que não têm diretamente contato com os autistas também estão procurando informações. E eu fico muito feliz porque isso realmente mostra que a inclusão, né, está dando passos mais adiante e traz muita felicidade e esperanças de dias melhores para todos os familiares de crianças especiais. Então, muito obrigada mesmo. Então, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Stephanie, eu sou mãe da Nathalie, uma menina de 6 anos. Eu sou mãe também do Anthony, que é o meu filho autista. Ele vai fazer 10 anos mês que vem. Ele tem um diagnóstico... Oi. Não está passando para nós o slide, está na página do Bem-vindos ainda. Eu acho que era para passar, né? Era pra... Vou ter que sair do celular. Sair. Eu acho que na hora que você colocou para compartilhar, podia, acho que foi só uma tela, tem que colocar.
sair daqui. Eu vou tentar desligar o celular, mas às vezes demora um pouquinho para atualizar. Não, sem problemas. Quer? Parece... Carregando, acredito. Ah, agora foi. Apareceu? Sim. Vai escutar no outro. Não, mas tu disse que eu ia ver no computador. Não, eu falei que eu ia assistir a live no computador e ia deixar eu pegar o Pronto, agora tá passando. Estava fazendo um teste. Agora foi. Então, eu também sou esposa, inclusive meu marido me dando aqui assistência técnica, porque eu não domino muito bem ainda essas tecnologias. Sou cristã também, eu tenho minha religião, desde que eu nasci, que guia todas as escolhas da minha vida. Eu coloco como acadêmica estética e cosmética porque oficialmente eu não abri minha agenda ainda. Eu já terminei minha graduação. Atualmente eu comecei cursos livres para ter protocolos específicos para atendimento. Ainda decidindo qual área vou iniciar, tipo, qual vai ser meu foco principal de início. É tanta coisa que, enfim, fica difícil escolher. E atualmente comecei também a graduação em terapias integrativas e a pós-graduação em procedimentos estéticos. E eu sou apaixonada assim, por óleos essenciais, uso há mais de 3 anos. Realmente apaixonada assim, pelos benefícios, é um caminho sem volta, né? A gente escolhe se a gente vai usar ou não. Depois que a gente realmente coloca a nossa rotina, não tem assim como desvincular. Eu acredito eu que quem realmente usa, né, entende os benefícios e é um caminho sem volta. E sou consultora da doTERRA também. Eu trabalho como consultora, apresentando os produtos para as outras pessoas. O meu foco é famílias de crianças autistas, porque a dor, nossa, eu procuro ajudar os outros, e foi o principal motivo de eu começar com os óleos essenciais, foi com meu filho autista. E fora isso, eu tenho uma equipe também de consultores, a qual eu dou suporte, lidero, ajudo eles a alcançar os objetivos dele. Então, eu sou bem grata, assim, por que vem acontecendo na doTERRA, não só pelos benefícios, mas também pelo empreendedorismo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da doTERRA, como que os produtos chegaram até mim, que sempre me perguntam quando eu vou apresentar os produtos. Vou falar o que mudou na minha vida, tanto na minha vida pessoal como na vida profissional. Vou falar o foco hoje, os benefícios, né, da aromaterapia para o autismo, o que muda na aprendizagem dos familiares. Vou falar bastante sobre minhas experiências e vou compartilhar maneiras de estar utilizando os óleos e algumas receitinhas de sinergia para o autismo. Então, os produtos chegaram até mim através da minha família. O meu pai, acredito que muitos já conhecem, né, o Moisés Panatier. Eu lembro que há muito tempo ele falou para mim que tinha uma empresa de óleos essenciais que estavam usando para, inclusive, dando melhora de vida para os autistas. E eu não dei importância, assim, não sabia que era essencial, muito menos do que doTERRA. Eu estava bem, assim, enfadada de empresas de venda direta. E, fora isso, eu armei um escudo bem forte contra coisas milagrosas, prometendo milagres para o autismo, porque é uma área, assim, injusta, que as pessoas lucram muito. Eles sabem que é uma fragilidade, né, de quem cuida de uma criança especial, que ela precisa dar uma melhor qualidade de vida para a criança, e vem muita propaganda enganosa, somente para fins lucrativos mesmo. Então, eu sempre falo, não acredito em promessa milagrosa, isso e aquilo, mas o que a gente vai aprender hoje, né, que não, na verdade não é mágica, é ciência. Existe sim na natureza algo para ajudar, e eu tive que pagar para ver, eu sou muito grata pelos produtos terem chegado até mim. Então, o meu pai tanto falou comigo que, enfim, eu não dei entrada, até que a minha irmã, a Sharon, nossa nutricionista maravilhosa, ela adquiriu os produtos e deixou comigo. Então, eu não comprei de início. Ela pegou os produtos e deixou na minha casa. Usa para dormir, que você não está conseguindo dormir, passa no Anthony para ele se acalmar, para ele dormir. E nessa época eu estava assim bem relutante de dar medicamentos, né? Assim como o Renan estava falando. Eu assim não é que eu sou contra o uso de medicamentos, mas eu acredito assim que a finalidade dos fármacos é para algo assim para algum tempo. Por exemplo, eu estou com determinada doença, um resfriado, alopatias mais graves como um câncer, vou usar o medicamento, mas tem que ter um tempo determinado.
Eu acredito, assim, que usar por sempre, tipo, de maneira intermitente, eu acho que não, enfim, não é uma boa alternativa. E se tratando de autismo, é um diagnóstico para a vida toda. Então, eu acredito, assim, que é um caminho que é difícil de ir e voltar. Porque sempre vai ter desafio, sempre vai ter coisas novas, então eu sempre me preocupei em não ter que usar medicamentos. Eu sou muito grata por estar conseguindo. Deixo claro que eu não julgo, não critico, não, enfim, ofendo de maneira nenhuma as famílias de autistas que usam medicamentos, porque na prática eu sei como é difícil. A gente vai no consultório, os médicos falam isso, na escola nos cobram, os terapeutas nos cobram, querem que a criança se concentre, que a criança durma, e realmente eles precisam se concentrar e dormir, é bem desafiador. Mas o que eu quero mostrar hoje é que existe os óleos essenciais que podem ser usados tanto como medicamento, tanto como para prevenir, e claro que daí não cabe a nós, né, consultores, mas futuramente, tendo um protocolo, uma melhor qualidade de vida, é possível sim, até mesmo se substituir medicação. Claro que com auxílio médico, com o tempo, tudo um processo. Então, os produtos chegaram para mim, comecei a usar com meu filho, me apaixonei pelos benefícios em mim, comecei a divulgar, porque as pessoas começaram a me perguntar o que estava acontecendo com ele, comigo, por que eu estava diferente. Trabalhando, levando a sério, e quando eu vi, que eu acreditei que eu poderia realmente vir a me tornar uma líder. E assim, eu tenho gratidão maior que eu possa assim falar para as pessoas que acreditam em mim, que usam os produtos através de mim e para minha equipe, por eu poder me proporcionar essa alegria, por eu poder compartilhar os olhos com ele. É uma felicidade realmente e nos proporciona muita gratidão. Então, depois que eu comecei a usar doTERRA, eu comecei a ter esperança de ver o meu filho progredir sem precisar dos fármacos. Então, aquilo que eu tentava adiar tanto, eu via que seria possível não precisar recorrer. Eu comecei também a me colocar em primeiro lugar, porque a maternidade em si, a gente já meio que... É um desafio para todo mundo. Quando é uma maternidade atípica, é um problema, assim, ainda maior. Então, infelizmente, é muito comum a gente viver em função dos filhos, tipo, nos esquecermos de nós pelo bem-estar das crianças, porque realmente requer muito tempo, é terapia, é acertar, enfim, os métodos de aprendizagem, é bem desafiador. E hoje eu me sinto muito grata, porque eu consigo não somente trabalhar com a doTERRA, mas também na minha profissão como esteticista, e eu posso ajudar mais famílias a terem acesso aos óleos. Então, eu lembro que eu não acreditava porque eu via outras pessoas falando, eu não via nenhuma mãe de autista falando na época sobre os óleos. Então, por isso que eu me esforço para falar para as demais famílias, que eu acredito que se eu tivesse ouvido de outra mãe de autista, a gente sabe que a gente não vai lidar com uma dor que a gente tem, a gente não vai querer enganar uma pessoa com essa mesma dor. Então, eu sou muito grata, porque até mesmo eu ligo para as mães que nem me conhecem, que foi indicação, e elas acreditam, elas adquirem os produtos por ter outra mãe de autista falando. Então, assim, as mães de autistas, eu acho que tem que divulgar, tem que passar adiante, porque aquilo que foi difícil, né, para a gente procura amenizar para não ser tão difícil assim, para as mais pessoas. E, além disso, ainda tenho a minha parte empreendedora que estou desenvolvendo, que eu dou suporte para as consultoras da minha equipe. Então, o primeiro olhinho, agora falando de determinados óleos dos benefícios, é o de lavanda. Foi o primeiro óleo que a Sharon deixou comigo. Ela me falou, olha, pega o lavanda, passa na sola do pé do Anthony, que vai ajudar ele a dormir. E pinga também no travesseiro, que vai te ajudar a diminuir a insônia, ficar mais aliviada. E realmente, em mim, assim, lavanda no travesseiro é transformadora. Eu comecei a dormir bem, comecei a me acalmar. E usando no Anthony, eu percebi, assim, que ele começou a diminuir as crises de agressividade. Ele tinha crise, assim, de bater a cabeça na parede, de se atirar no chão. Às vezes ele se debatia, a gente ia pegar ele, ele acabava até acertando na gente. E a gente percebia que ele não tinha nem noção se ele estava se autoagredindo ou nos agredindo, porque a noção espacial dele é complicada, ele não tem, assim, muita noção de limites. Então, usando lavanda, essas crises foram diminuindo cada vez mais, até que, assim, em determinados momentos, quando eu estou com a rotina dele ajustada, não, é uma criança, assim, como dizer, com uma agressividade, assim, uma irritabilidade de uma criança típica. Claro que, por exemplo, neste momento agora ele está de férias, então ele está sem terapia, sem escola, então dá uma descontrolada, ele dá, assim, um desequilíbrio mais vezes.
Mas quando está tudo ajustado, usando lavanda, assim, é realmente um divisor de águas. Acho que é um excelente óleo para ter uma primeira experiência com os óleos essenciais. Então, nele eu gosto muito de passar na sola dos pés, passo nos pescoços e nos pulsos antes de terapia, quando eu vejo que ele está muito agitado. No difusor, então, usar lavanda no difusor para dormir, excelente. Quem ainda não tem o difusor, eu digo ainda porque é um item de primeira necessidade. Não se tem que se esforçar o quanto antes para ter, porque assim o difusor não tem o que falar o quanto facilita o uso dos óleos. Então, para quem ainda não tem, pingar no travesseiro, mas lembrando que é ainda. O frankincense é um óleo, assim, que para os autistas também, eu diria que fundamental. Não só para os autistas, mas para todo mundo. Ele é incrível para diminuir a agitação mental. Então, nós, né, pessoas típicas, a gente consegue, assim, fazer alguma coisa e fazer outra. Mesmo que seja muito rápido, a gente consegue. Tipo, eu estou lavando uma louça, parei um pouco, vou atender meu filho. Eu estou fazendo uma live, vou parar um pouco, vou mexer no celular. A gente consegue, mesmo que muito rápido, parar e fazer outra coisa. Os autistas, não. É muito, assim, é muito estímulo ao mesmo tempo no cérebro deles. E eu fico... A gente não consegue nem imaginar, na verdade, o desgaste que é para eles conviverem dessa maneira, o nível que eles ficam agitados, ansiosos. E passando frankincense no meu filho, eu gosto de passar sempre no ponto VG20, que é botando a mão na orelha, quando os dedos se encostarem aqui no topo da cabeça é o ponto VG20. Muito bom aqui para ele se concentrar, ponto VG20. E também, quando eu preciso que ele só fique em casa, que ele se acalme, eu passo uma gotinha no centro da testa. Então, lembrando o VG20 para concentrar e topo da testa para acalmar. Então, eu comecei a passar nele antes. Então, eu comecei a passar nele antes das terapias, para ele se acalmar em casa, e muda, assim, o semblante dele. Parece que ele me olha aliviado, que ele me agradece com o olhar dele, assim, como muda. E às vezes a gente fala assim, passei, não tô vendo, tá tranquilo, e a pessoa passa assim a não acreditar tanto no benefício dos olhos, até que para de usar. Não sai alguma coisa da rotina, por exemplo, que eu viajo, que eu não faço tão certinho o protocolo dele, eu vejo a diferença que tem. Então, eu volto rapidamente já a usar o óleo. E o frankincense, além de ser um neuroprotetor, de diminuir a agitação mental, ele ainda tem a função de potencializar os demais óleos. Por exemplo, eu que sou uma pessoa típica, usando lavanda me induz o sono. Agora já o Anthony, meu filho, né, que tem o cérebro hiperestimulado, ele usando lavanda, ele se acalma, mas somente com lavanda eu ainda não consegui fazer ele dormir. Mas usando lavanda com frankincense, conseguiu estimular o sono dele, porque já tem lá o lavanda, cheio das propriedades, e vai lá o frankincense ainda para potencializar. Então, né, aí é possível estimular o sono sem precisar de fármacos, e é incrível, porque é bem comum, assim, o problema com sono nos autistas, é uma coisa meio que geral, assim, uma dificuldade bem comum. E uma criança que não dorme, não vai bem na escola, não participa nas terapias, fica muito mais irritado do que eles já são normalmente. Então, assim, o sono é um desafio muito grande, muito importante para as famílias de autistas. Então, quando a gente tem algo que melhora o sono, que eles conseguem dormir, não existe palavras para falar o quanto que a gente é grato, o quanto que alivia tirar essa preocupação. O copaíba também, assim, para os autistas, tem sido transformador. Ele ativa os endorreceptores e ele promove a homeostase, que é o equilíbrio entre os sistemas do corpo. É como se tivesse, assim, vários pontos, assim, por exemplo, o intestino, o cérebro, o sistema locomotor, e tivesse uma teinha entre eles. E o copaíba, ele vai lá e liga tudo, parece assim que de uma maneira geral, dá uma maneira geral, assim, parece que tudo melhora, tudo vai se equilibrando, e ele ainda realiza a apoptose, que é a eliminação de neurônios. Nós sempre perdemos neurônios. Existe a temida poda neural, que é quando as crianças perdem habilidades. Perderam muitos neurônios ruins, e a apoptose, que é exatamente isso, é eliminar os neurônios ruins, como tirar a graminha ruim, e deixar terreno para nascer as boas. Então, o copaíba auxilia nisso também. A minha indicação é ingerir ele sublingual em jejum pela manhã. Quando eu aprendi essa maneira, eu fiquei, assim, bem, vamos dizer assim, preocupada, porque o que a gente sempre ensina é não ingerir, principalmente, não sair ingerindo assim óleo, principalmente crianças, sem ter conhecimento, e principalmente em jejum.
mas eu pesquisando, fui buscar mais informações para me sentir tranquila. Então, lembrando assim que realmente a gente não indica ingestão de óleos em crianças, principalmente em jejum, não é uma prática que a gente tem, na verdade é algo que a gente não faz, na verdade a gente tem como regra, né, não ingerir em jejum e crianças não ingerir. Mas a situação que é atípica, eu me senti segura nas informações que eu obtive de usar no meu filho. E foi num período assim, bem desafiador, que foi na volta da pandemia, para a escola. Ele estava assim muito desorganizado, foi bem difícil para ele. E, então já estava indo assim, o neuropediatra dele já estava falando em começar com medicação, porque mesmo o conhecimento que eu tinha não estava sendo suficiente, porque ele estava com um desafio muito grande. Então, bom, antes de dar um remédio interno, vou dar Copaíba. E sim, a primeira semana veio notícia boa das terapeutas da escola, que ele estava concentrado, que ele conseguiu fazer as atividades, então foi transformador. Então, eu me sinto segura em dar para ele dessa forma e indicar. Então, eu coloco 2 gotinhas numa colher e dou para ele, porque ele não ergue a língua. O legal é sublingual, mas nem sempre é possível, e dou água por cima. E ajuda, assim, bastante. O Copaíba, ele está sendo famoso também por ser comparado com o cannabis, com a substância CBD. Existe no PubMed pesquisas científicas randomizadas que comparam realmente uma substância do Copaíba com o canabidiol, que é estímulos receptores. E comparando com o canabidiol e o Copaíba se mostrou 200 vezes mais eficaz, além de ter todas as propriedades de melhorar a parte do celular. Então, aí uma ótima notícia, porque ainda é difícil para as mães adquirirem, né, o CBD. É uma substância ainda ilegal, precisa ter receita médica, a maioria dos médicos são ainda contra, e é aí uma maneira natural. Então, não precisa de receita, não tem contraindicação, e assim não tem como enumerar todos os benefícios. Então, para o meu filho, assim, mudou muito, muito mesmo o Copaíba. Ele não passa mais um dia assim sem ingerir o Copaíba. Quando às vezes que ele acorda e não está em casa e ficou com meu marido, eu vejo que ele está irritado, ele não tomou Copaíba ainda, né? Aí não, eu vou lá, vou dar as gotinhas e já muda, assim, já fica outra criança. O DDR Prime, ele é um blend de óleos essenciais, exclusivo da doTERRA, não existe em outra empresa, que ele é um regenerador celular. Então, os autistas, eles têm uma probabilidade muito maior de desenvolver outros transtornos. Acredito que por predisposição genética e demais agravantes, eles têm uma probabilidade muito maior de desenvolver déficit de atenção, esquizofrenia, TOC, outras fobias, TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E é super importante a gente cuidar, então, da saúde celular dos nossos autistas. Então, o que me preocupa bastante nos tratamentos convencionais é que é muito comum a medicação, os fármacos. Então, já tem um agravante bem grande, que é a predisposição genética do diagnóstico de autismo, e ainda, quando vai a medicação, ainda se soma outro agravante grande, que é o uso de fármacos, que é só ler a bula, né, dos medicamentos que a gente se apavora. Então, eu acho, assim, como dizer assim, outro motivo muito grande para a gente ter um olhar diferenciado para os óleos essenciais. E antes, né, de usar um fármaco, procurar algo natural. Eu acho assim que todo esforço que a gente puder fazer é bem-vindo, mas que puder ser evitado, porque realmente depois pode ser bem complicado assim, tirar um medicamento, perder aquele, enfim, e geralmente se acontece outras coisas, outras situações que eles precisam de mais medicamentos, então vai virando uma bola de neve. Então, acho, assim, super importante, e ainda bem que hoje estamos tendo visões diferenciadas com mais formas de tratamento para não recorrer sempre e somente aos fármacos. E ele ativa o sistema GABA, que é incrível para a concentração. Então, antes das terapias, eu coloco 2 gotinhas na coluna do meu filho, pingo 2 gotinhas e vou espalhando com o dedo na coluna toda, desde o final da coluna até o início aqui da nuca. Eu espalho ali. Essas terapias, eu levo ele na terapia e a concentração dele muda bastante. Fora isso, eu aplico mais 2 vezes por dia num rolãozinho. Eu coloco 10 gotinhas de DDR Primer e 10 gotinhas de Lemongrass, que um potencializa o outro, e completo com óleo vegetal, e passo na coluna dele, geralmente antes de ir para a escola, no final da tarde. E antes das terapias, eu faço de maneira ainda mais potencializada, usando óleo puro.
E assim, o DDR Prime, depois que eu comecei a usar, eu já usava os óleos essenciais e vi os benefícios. Quando eu vi falar do DDR Prime, enfim, um óleo específico, isso que repara DNA e tudo, eu falei, nossa, como que pode um vidro fazer tudo isso? Não, para falar a verdade, não acreditei muito. E comecei a usar, eu vi assim que não foi que nem o frankincense, o lavanda, que eu vi um efeito imediato. Mas um mês após eu usando o DDR Prime, a fonoaudióloga do meu filho me chamou e disse, olha, eu não vou mais trabalhar a questão da fala em si com ele, porque ele já tem autonomia, eu vou ir para outras questões. Eu nem esperava, assim, acredito que para as mães, na situação semelhante à minha, que tem o filho que não sabe se comunicar direito, muitas e muitas trocas, que não tem como entender o que fala, é algo que a gente não espera, assim, em um mês depois de usar determinado procedimento, eles terem essa melhora, uma evolução tão grande, tão rápida. Realmente, assim, é nítida, é muito significativa a melhora que o DDR Prime faz. Então, gosto de falar, assim, sempre de expor minhas experiências para mostrar que não existe milagre. Não existe, existe, sim, um efeito muito rápido, como o frankincense. Existe aquele que não é o que a gente espera, por exemplo, com lavanda, que eu passei para o meu filho, eu queria que ele dormisse, ele se acalmou. E para ele dormir, eu tive que estudar mais um pouquinho, fazer novas tentativas de usar o frankincense. E existe casos como o DDR Prime, que é um efeito não imediato, mas que a gente percebe com o decorrer do tempo. Gosto de falar isso porque muitas vezes a gente é imediatista e já quer usar e já ter aquele benefício, mas não é assim, né? Tudo com calma, com paciência, com tentativas, vai tudo se encaixando. O vetiver e o cedro, então, são óleos que eu uso bastante para concentração. O vetiver e o cedro, sim, principalmente para quando eu quero que ele se acalme. Eu gosto de colocar o cedro junto. O vetiver é o que eu mais uso, mas o cedro ele tem um valor bem acessível, já o vetiver não é tanto. Então, por exemplo, quem começou com os óleos há não muito tempo, ainda não tem o vetiver, pode estar usando o cedro, que eles têm as propriedades parecidas. Eu passo, então, no meu filho na sola dos pés, e na noite ele ajuda a dormir também. No difusor é ótimo para estar usando à noite. E eles são óleos, assim, que ajuda a criança que é agitada, por exemplo, que não consegue ter foco, não consegue parar. Os principais que eu indico é o vetiver e o cedo no difusor, para a criança parar, se aterrar, respirar fundo, diminuindo aquela agitação e começar a se concentrar de uma maneira positiva. O Tinker é um rolãozinho da doTERRA que já vem pronto, esse eu carrego sempre na bolsa, muito bom para concentração também. E eu uso também bastante antes das terapias. O balance, como o próprio nome já diz, é para deixar o humor balanceado de uma maneira saudável. Então, às vezes eu uso, por exemplo, tangerina e ele fica muito, tipo, alegre demais, agitado demais. Ou às vezes eu uso o lavanda, ele fica meio sonolento. O balance, como o nome já diz, é o balance, é o equilíbrio certo. Ele mantém o humor de uma maneira saudável. Gosto bastante de usar de manhã e à noite na sola dos pés no difusor. Aí foi uma dica que a Rosemary me deu, passar nos pulsos e acima do coração, eu passo em mim, passo neles, aí como é prático e como muda, porque não é sempre que a gente consegue tirar medo da criança, passar na sola do pé, ou tá com o difusor perto, mas passar nos pulsos e no coração é prático e faz uma diferença muito grande e a gente não consegue mais ficar sem também. O Adaptive é um blend que é específico para adaptação. Então, como é difícil para os autistas, né, aceitar uma mudança, se adaptarem a novas situações. É um desafio assim, que eles sempre enfrentam, porque muda as coisas, né? Muda a escola, muda a rotina. Por exemplo, está na escola, agora está de férias, muda um trabalho, horário de trabalho dos familiares. E como é difícil para eles aceitarem essas mudanças. Então, o Adaptive e Blend, para ajudar nas adaptações, tem feito bastante diferença. Coloquei a foto do Anthony com meu marido, com o pai, porque é a primeira experiência que a gente teve bem marcante com esse blend foi quando meu marido trocou de horário de trabalho e ele estava assim, com muita resistência de entender que tinha mudado, porque ele é muito apegado ao pai. Então, usando bastante o Adaptive no difusor, passando nele e passando o rolon também em torno da orelha, ajudou bastante ele começar a aceitar, ele começou a ficar de uma maneira mais tranquila, então ajudou bastante nessa questão. O Adaptive é um que agora eu estou até usando bastante para ele aceitar essa mudança das férias. Então, era terapia, estava na casa do vô, e estava em casa, ele pede para ir para a escola e pede pelas terapeutas.
O Adaptive é um que eu voltei a usar bastante, porque muda a situação e tem diversos olhos. Então, por exemplo, às vezes eu preciso usar mais o Vetiver, às vezes eu preciso mais o Adaptive. E é incrível isso, a gente não precisar de um médico, estar sempre em consulta, não, o médico não está dentro da nossa casa para saber o que se passa. A gente já tem essa percepção dos olhos e do nosso filho, a gente poder proporcionar isso para eles. Então, é incrível a gente indo, assim, conhecer nossos filhos melhor do que ninguém, a gente consegue, e conhecendo os olhos e saber o que oferecer para eles. Então, a gente ser a terapeuta do nosso filho. É incrível isso. É realmente muito gratificante poder ajudar eles dessa maneira, de uma maneira tão efetiva. O PICE é o óleo que promove a paz. Então, os autistas geralmente são bem ansiosos, bem nervosos, e o PICE ajuda bastante. E outra coisa que eu aprendi estudando sobre autismo é que, em determinados casos, os autistas eles começam a ficar com a temperatura quente como um estado febril. Começam a ter problema de circulação, já é pela essa hiperatividade do cérebro. E indo em consultórios que os médicos têm de ferramenta, indicar um remédio para circulação. Então, fora todos os psicóticos, geralmente se toma, remédio para isso, para aquilo, mais ainda o remédio de circulação. Vejo seguido nos grupos as mães de autistas falando que o fígado do filho delas está isso, está aquilo, que está sobrecarregado, que, enfim, haja fígado de uma criança para aguentar tanta carga tóxica. E usando o PICE, já tem pediatras indicando nos Estados Unidos, ajuda a diminuir a circulação, deixá-la balanceada, e casos que teriam que ir para essa medicação, por causa desse problema de circulação, estão conseguindo resolver com o PICE. E para mãe de autista, assim, eu digo que é um terapeuta assim que a gente recorre em casos assim que muito comuns, que não é fácil assim a nossa rotina, né? A gente tem que aguentar eles, prevenir crise, achar terapia, adaptar a rotina. Não tem emocional realmente que não desequilibre. E com o PICE, assim, como traz um conforto, um bem-estar para a gente, de lembrar aquilo, calma, respira, vai ficar tudo bem, relaxa, um pouco de cada vez, se equilibra. O PICE, sim, não consigo descrever o suporte que ele me dá para esses dias, assim, turbulentos, que são bem comuns na rotina de mamãe atípica. Então, gosto de aplicar nos pulsos e no peito. E é um óleo, assim, quando eu vejo que está menos da metade, eu já vejo o outro, porque não dá para ficar sem. O Zengest e o Zendocrine. Eu vou falar um pouquinho agora, parece que meio que foge do tema falar de gestão e enfim, falando de autismo, mas é um fator, assim, também bem agravante no diagnóstico deles. Então, como o Renan estava falando no início, da criança não comer tal coisa, de uma criança, qualquer pessoa que não tem uma alimentação saudável já tem prejuízo. Uma criança atípica tem uma alimentação pobre em nutrientes, uma alimentação muito restrita, então é ainda pior. Mas no autismo, assim, acho que poucos casos não sofrem com isso, ou compulsão alimentar, ou então seletividade, que é extremamente comum. Aqui no meu caso, meu filho ele é muito seletivo, bastante seletivo mesmo. E isso acaba com que deixe a imunidade dele um pouco mais baixa. Dava muito problemas digestivos, então ele pegava, assim, virose, assim, forte, de ter muita náusea, às vezes, assim, 2 vezes em um intervalo de 2 meses. E eu ficava agoniada porque, fora que ele já comia pouquíssimos alimentos e muito pouco, ele ainda não parava nada que ele comia. Eu ficava com medo de uma anemia, de uma desnutrição, eu ficava bem agoniada com isso. Usando o Zengest, eu falo assim, é que nem tirar com a mão. E agora, ainda associando ao Zendocrine, é incrível o benefício que dá. Então, o Zengest é bem específico para digestão, né, Zen, digestão saudável, e Zendocrine para desintoxicação de metais pesados. Então, diminuir a carga tóxica. Todos nós temos cargas tóxicas, né, que a gente usa, plástico, respirar, e o Zendocrine é exclusivo para isso. Então, eu gosto muito já de trabalhar a prevenção. Não esperar ele pegar uma virose, não esperar ele ter uma desbiose, já prevenir. Faço meu rolãozinho lá, 15 gotinhas de cada, completo com óleo de coco e passo nele após as refeições. E as mães, né, quem é adulto, pode estar ingerindo, ou então para quem já tem filho adulto, adolescente, pode ingerir depois do almoço, hein? Indicado 2 vezes após as refeições.
E lembrando assim, que no autismo também, fora a seletividade, eles têm uma probabilidade muito maior, se não me engano, 70%, se não me falha a memória, de ter problemas digestivos. Não sei explicar ainda exatamente por quê, mas é bem comum a terem desbiose, né, que é uma disfunção inadequada do trato intestinal. Então, e a gente sabe que o quanto que um bom funcionamento do intestino interfere na concentração, no sono, na irritabilidade, no humor. Super importante, um suporte incrível também que os autistas podem ter, a família toda, os óleos essenciais, é a boa digestão e a desintoxicação de metais pesados através dos óleos essenciais. Super importante, então, adotar esses óleos na rotina, no protocolo dos autistas e também dos familiares. Tangerina. Então, quem não tem problema de humor, né? Ai, bem difícil se tratando do autismo, eles são geralmente muito irritados, muito nervosos, e mãe de autista é um nível de estresse, assim, todo dia que se lida, exacerbado. Então, a gente fala que todo mundo tem problema, né? Aí a gente vê quanto tempo e o quanto esse problema é grave. Quando se junta os dois, um problema que é fixo, que vai ter sempre, e importante e relevante, que é o bem-estar dos nossos filhos, então se agrava e fica bem difícil assim a rotina, bem difícil ter o equilíbrio. E tangerina tá aí que eu olho para melhorar o humor. Então, gosto muito de usar ele no difusor, saborizar uma água com ele, ingerir sublingual, uso sempre o tangerina. E outra característica super importante do tangerina, voltando um pouquinho para a parte do sistema digestivo, é que ele ajuda a aumentar o apetite. Então, o meu filho, no período de férias, ele fica mais restrito do que ele já é. Porque na escola ele tem, né, o incentivo de ver os colegas comendo, daí ele come também. Aí, quando tá de férias, tudo é mais interessante do que comer, né? Brincar, enfim, fazer outra coisa. Então, eu comecei a usar bastante no difusor o tangerina, e eu percebi o quanto aumentou o apetite dele. Ele pedia pelas refeições, pedia lanche, ele passou a pedir. Não tem como dizer também o quanto que é reconfortante tirar essa preocupação. E fora isso, ele ajudou também nas questões da seletividade. Usando o tangerina um pouquinho todos os dias no difusor, o meu filho passou a aceitar mais alimentos. Por exemplo, ele ainda tem a questão de sensibilidade de textura, que ele não consegue comer uma fruta, feijão, assim, alguma carne. Mas, por exemplo, eu já consigo incrementar em outras coisas. Antes eu tentava colocar a banana esmagada no leite que ele tomava, ele sentia assim, só chegava perto, enchia o cheiro, não comia de jeito nenhum. Hoje já consigo fazer para ele um bolo com aveia, açúcar mascavo e banana, botar um mel com cobertura de chocolate num bolo. Então mudou bastante. E ele aceita comer mais arroz, mas depois ele começou a aceitar mais alimentos, apesar de ter a dificuldade com a textura. A questão de nutrientes, ele passou a ingerir mais. Então, assim, ajudou bastante. Um óleo também que faz toda a diferença para a família dos autistas, tem em todos os kits. Então, é bem importante estar incluindo na rotina o tangerina, que vai ajudar demais, tanto no humor quanto nas questões alimentares. Usa no difusor, ingere as mães, né? E realmente ajuda bastante o tangerina. Eu vou falar de 2 óleos para concentração, mas um pouquinho diferente do que eu falei do vetiver e do cedro. O vetiver e o cedro, eles ajudam, assim, a aterrar. Então, aquela criança que é um pouco hiperativa, muito agitada, que não consegue ter o foco, o vetiver e o cedro é uma excelente indicação. Agora, no autismo também tem muitas questões determinadas do dia também, determinado momento deles, e características de cada criança, que são aqueles que ficam só no hiperfoco deles, não conseguem, assim, muito ter conexão, nada chama a atenção deles, eles ficam só naquela... só no deles mesmo e não conseguem interagir, assim, prestar atenção em umas coisas. Então, nessas questões, em dias assim, ou em autistas que têm essa característica mais forte, o peppermint e o rosemary no difusor ajuda demais. Dá para levar nas terapias, botar no difusor em casa. Então, ele já deixa aquela atenção de estado de alerta, de deixar mais a criança mais conectada com o mundo, de fazê-la ter mais criatividade, de ativar, assim, alguma coisa nela, de querer entender mais e, ao mesmo tempo, dando a concentração. Então, olha que incrível, né? A gente tem óleo para concentrar e acalmar, óleo para concentrar e chamar a atenção da criança. Então, como eu volto a falar, né? Cada dia é um dia, cada autista é um autista, cada pessoa é uma pessoa, e muda tudo, sempre há novas dificuldades, novos desafios. Então,
como é bom e como é importante estar munido dessas ferramentas para estar auxiliando no dia a dia deles e na nossa rotina também. Agora, o gerânio, eu falo assim que é um óleo para as mães. Falo, toda mulher precisa ter um gerânio, merecemos aquele óleo assim do amor incondicional, que ajuda a gente a ter o olhar amoroso que a gente precisa para os nossos filhos, mas ao mesmo tempo trabalhar a nossa feminilidade para não nos deixar de lado. Então, eu gosto de aplicar ele no timo, que é essa parte aqui acima do peito, todas as manhãs, usar bastante o difusor, o gerânio, assim, todas as rotinas eu falo, quem é mãe é assim, negociável, precisa ter um gerânio, quem é mãe de autista, precisa. E eu gosto de falar bastante também do camomila, que é outro floral, é um óleo de camomila romana que ele é altamente calmante, é o óleo que mais tem propriedades calmantes pelo conhecimento que eu tenho até agora. Gosto bastante de usar no difusor de noite, para ter uma noite de sono tranquila. E eu gosto também de combinar ele com o gerânio e mais os outros óleos ali que eu coloquei, que é uma sinergia que é bem exclusiva para questões de agressividade. Então, como eu disse, né, cada hora é uma hora, cada momento eles estão com um desafio diferente. Então, quando eu percebo que meu filho está com essa questão da agressividade assim mais elevada, eu faço esse rolon. Então, eu coloco 7 gotas de gerânio, 7 gotas de camomila, 7 gotas de tangerina e 7 gotas de frankincense. E passo no sol dos pés deles 3 vezes por dia. É o que mais acerta na questão dele diminuir a agressividade. Então, como eu falei, quando ele está muito agressivo, eu uso esse. Quando está numa mudança de rotina, que eu vejo que ele está muito perdido, assim, muito desconcertado, eu uso o Adaptive. Então, quando eu vejo que ele está assim, muito aflito, com muita dificuldade de aceitar determinadas coisas, eu uso o PIS. Então, é incrível isso, conhecer os óleos, saber o benefício e saber como usar nossos filhos, né? Em momentos usar determinado óleo. Então, é demais, assim. Eu tenho óleos, por exemplo, como o frankincense e o copaíba, e o lavanda, sempre. Esses eu não mudo. Mas agora, em determinados momentos, né, a gente usa algum óleo ou outro, mas bem específico para a situação que eles estão enfrentando. E falando agora do difusor, né, lembrando que do nosso terapeuta particular, que quem não tem difusor não tem ainda, porque o difusor é, assim, excelente. Eu lembro que uma vez num grupo tava mães falando de crianças, né, de como acalmar as crianças, e falando usar isso, aquilo, daí a Rosemary falou uma questão importante, né? Mas não sabe se é a criança que está agitada ou se é a mãe que está estressada. Acontece também, às vezes a gente está estressado, às vezes, comumente, né, a gente está estressada com a rotina, com o nosso dia a dia, e as crianças acabam absorvendo isso da gente e ficando também agressivas, estressadas. Então, o difusor, toda a família vai ter, somente por respirar dentro de casa, já vai estar tendo o benefício dos olhos. Um terapeuta particular de cabeceira, ele, então, dá suporte para toda a família, e ele, assim, economiza muitos óleos, porque os óleos são bem concentrados, mas aí toda vez lá que eu vou lá, eu quero usar um óleo, eu pingo na palma da minha mão, eu faço um rolon, eu vou usar de maneira individual, mas agora colocando no difusor, vai ser uma maneira coletiva para casa com pouquíssimas gotas por dia. Ele faz, assim, um efeito um pouquinho mais, digamos que suave do que ingerir ou passar os óleos, mas é contínuo pelo tempo que dura o difusor. Imagina a gente só respirar e tá melhorando a nossa qualidade de vida, trabalhando várias questões emocionais somente por respirar. É isso que o difusor faz pela gente. Parece assim que é mentira, até mágica, se a gente for parar para pensar, né? Que é só respirar que eu estou tendo benefícios, mas o difusor é tão maravilhoso, ele proporciona exatamente isso. Dando um pouquinho mais de difusor agora, algumas indicações, né, para o autismo, para o bem-estar deles e para as famílias. Lavanda, lemongrass, frankincense à noite. Dá para também usar só lavanda com lemongrass, lavanda com frankincense. Esses são os principais que eu uso à noite. Fora também para dormir, Serenity, Adaptive e Vetiver, que daí são óleos com valor um pouquinho mais elevado. Para quem ainda já cadastrou mais tempo, já participa do plano de fidelidade, é bem interessante estar adquirindo, que faz muita diferença no diagnóstico de autismo. E durante o dia, assim, em casa, para melhorar o humor, gosto muito de usar o Balance, além de tópico no difusor. Quando eles estão muito agitados, né, porque criança, férias, casa, igual, né, a mãe estressada, eu vou aí com lavanda para todo mundo acalmar os ânimos, com tangerina, para além de balancear, melhorar o humor, para a gente ficar um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais alegre. Então, nas terapias para concentrar,
Como eu falei, o peppermint, rosemary, bergamota, que também ele é calmante e ajuda na concentração ao mesmo tempo. E o cedro, que é acessível e dá um suporte incrível. Então, se tratando de autismo, a gente fala que o melhor tratamento é o amor, e isso não é romantizar. O autista precisa, sim, ter muita empatia, não só conhecimento técnico, mas muita empatia, se colocar no lugar daquela criança, daquele ser humano, para saber como ajudá-lo. Precisa ser de uma maneira amável, que eles se sintam amados. Então, o óleo essencial, para mim, a melhor definição é amor em forma de gotas. Eu gostaria, assim, muito que todos os autistas desfrutassem desse benefício que meu filho tem hoje. Eu demorei tanto para acreditar, eu penso assim, até hoje eu converso com os terapeutas que já falam de óleos essenciais, como que não falam disso? Como que não indicam isso? Então, tem aí, né, interesses enormes da indústria farmacêutica que muitas vezes acaba indo até para influenciando médicos a estar indicando os remédios. E assim, a aromaterapia é tão eficaz, é tão potente, dá tantos benefícios. Então, como o Renan falou, é nítido, assim, é berrante a mudança que o filho dele tem através dos óleos essenciais. Eu, assim, eu lembro de como que era antes, quando eu não tinha os olhos, como que era, assim, a rotina, como que era meu sentimento, como que era o comportamento dele. Parece um pesadelo, mas como é que eu vivia sem óleos essenciais? Como que eu demorei tanto para conhecer? Como que eu pude não acreditar de início? Então, assim, realmente é algo que a gente tem que usar e mesmo se a gente autistas, esses benefícios que médicos indiquem, que clínicas de multidisciplinar. E eu quero também que todas as mães elas sintam esperança, segurança e conforto no bem-estar emocional. Então, eu lembro que quando eu cuidava do meu filho antes dos óleos essenciais, eu ficava desesperada para ele dormir, para ele se comportar, para ele evoluir. Só que eu não tinha muita esperança, porque era muito difícil. E eu digo assim que quando a gente perde a esperança, é como se fosse uma morte em vida, porque a gente tem que ter esperança, a gente tem que esperar por dias melhores. Mas agora, para quem está do lado cuidando de uma criança autista, é muito difícil. Tem altos e baixos, geralmente muito mais baixos do que altos, muitas dificuldades. Geralmente é muita intervenção. O normal para uma criança autista assim, ter resultado terapêutico é de 6 meses de tratamento para começar a ver resultado. Imagina o desgaste que é para uma mãe acompanhar o filho por 6 meses uma terapia para daí começar a ver resultado e evolução. E é comum, é bem comum acontecer isso. O que eu digo assim que não precisa mais ser desse jeito. A gente pode usar o óleo essencial para eles se acalmarem, para eles se concentrarem, para melhorar o sistema hormonal e emocional deles e fazer eles terem já efeito muito rápido nas terapias. Eu lembro que a primeira vez que eu usei frankincense no meu filho na terapia foi numa sessão de fonoaudiologia. Eu levava ele na fonoaudióloga, a sessão era de 30 minutos, ela me dizia, olha, ele fica 5 minutos concentrado, por 5 minutos eu tenho a atenção dele, depois ele dispersa, eu não consigo recuperar mais. É frustrante, né? Eu levava lá, eu investia, levava o tempo, é algo que ele precisava. E eu estava, assim, já conformada, que ia demorar muito para ter resultado. E eu passei o frankincense no topo da cabeça dele, juntamente com o vetiver e balance. Naquele dia, ela abriu a porta quando ele ficou 25 minutos fazendo atividade. Começou a ver notícias, assim, da escola, também dos demais terapeutas. Ele conseguiu, inclusive, se alfabetizar depois que começou a tomar o Copaíba, ingerir. E, assim, não tem preço que pague isso, a gente poder proporcionar esse bem-estar para os nossos filhos e poder também passar adiante, ajudar outras pessoas, outras famílias de autistas que vivem a mesma dor que a gente, e mais pessoas só querem ajudar, mesmo a ter conhecimento, a ter esses benefícios e ainda gerar renda através do negócio do Terra. Eu tenho muito, assim, enorme, não tenho como falar o quanto que eu sou feliz e grata por fazer parte disso, pela oportunidade que eu tenho. Seria isso que eu gostaria de... Eu preparei para passar para vocês hoje. Realmente agradeço e estou aberta a dúvidas. Stephanie, maravilhoso, muito bom. Olha,
Nada paga a tua experiência, né? Em cima de toda essa informação aí maravilhosa, de olhos maravilhosos. Então, pessoal, aproveitem aqui, né? Perguntar para a Stephanie sobre as dúvidas que vocês têm. Stephanie, você está com o som do celular desligado. Pode perguntar? Oi, Adriana, pode sim. Stephanie, eu tenho um autista não verbal, 25 anos. Eu já estou usando o Serenity nele, eu senti que ele se acalmou bastante. Ele se auto-agride, ele se joga no chão. Eu venho de uma luta muito grande dele. E você falou do Copaíba. Esse Copaíba seria o ideal para usar no meu Marcelo? Para ajudar ele? Porque ele na escola ele não tem atividade. Oi? Boa noite. Eu vi a gente falando, mas eu não estou ouvindo. Não sei. Se puder Você está repetir. ouvindo agora, Stephanie? Está ouvindo? Ainda bem que eu estava com o celular. Eu não estava conseguindo ouvir. Eu vi que a gente E agora? perguntando, não vi nada, desculpa. E agora você sigo. está ouvindo? Sim. Agora pelo celular, sim. O computador eu caí, então, mas vai reconectar porque já terminou a apresentação. Então tá, Adriana, repete aí. A Adriana ela é mãe de autista, tá? Legal. E ela está fazendo uma pergunta para ti. Repete para nós, Adriana, por se favor. puder repetir, por favor, desculpa o transtorno. Imagina. Eu tenho um autista de 25 anos de idade. Ele não verbaliza, ele se autoagride. Eu tenho um pouquinho de sucesso com ele com o Serenity, que eu ganhei, né, da Doté. Eu tenho sucesso com ele. Eu não sabia da propriedade do lavanda para passar no pezinho e tal. Se ele já tem 5 anos, ele se autoagride, ele se soca. A parte do pulso dele é toda joga no chão. Ele, quer dizer, é aquela história do autista normal, só que com mais idade. Sim. Com mais idade. O Copaíba, que você falou que tem o mesmo... como é que fala? As mesmas prioridades do canabidiol, né? Isso. Seria para usar no caso, um autista jovem, adulto, né? Que é 20 anos, não é mais uma criança, né? Sim. No caso, como o autismo é multifatorial e as questões que eles envolvem também, é uma situação atípica, né? Então, é bem individual. Mas, no caso como esses, eu acredito que maneira interna, aromática e tópica, né? Que daí é mais princípio ativos, uma força maior para o sistema nervoso dele lutar contra essa agressividade com todos esses estímulos que ele tem. Então, de repente, também ele pode estar intoxicado, com uma carga tóxica muito alta, bem importante usar os endócrinos para diminuir essa carga tóxica, para os olhos poderem fazer uma função melhor. De repente, um lemon, não sei se ele ingere óleos, como é que ele aceita. Não seria dentro da água, o ingero água. Água e uma garrafinha e boto ali o óleozinho e vou tomando durante o dia. Isso, entendeu? com o lemon, acredito que sim, que fica um sabor bem agradável, né? Se ele aceita tomar os endócrinos depois das refeições, acho bem interessante também para diminuir essa carga tóxica. O Copaíba também, porque daí é um conjunto, né? Vai o Copaíba internamente para ativar o sistema endocannabinoide, vai o frankincense tópico para ajudar para ele aterrissar. Aí entra daí lavanda, Peace, Adaptive, ou aquele blendzinho da agressividade. O bom é usar, assim, fazer um protocolo com as 3 formas, né? O difusor, assim, direto, porque é muito alta, né? Como ele já tem uma idade, né, maior, é mais difícil ainda, acredito, né? Do que lidar com uma criança que está lá se forçando. Então, acredito, assim, que o máximo que tu puder usar para acalmar, para vencer essa agressividade, é bem-vindo.
Então, assim, frankincense, copaíba, endócrine, lavanda, acredito que é bem importante. O meu filho também, no início, só o Serenity não via um efeito assim tão forte como lavanda. Só que o Serenity, a gente para ver, tem uma propriedade mais específica ainda. Mas aí eu trabalhando outras questões nele, né, diminuindo daí enfim, a agressividade, a concentração, mas foi que ele foi se equilibrando. Hoje o Serenity é muito bom para ele. E tem os momentos deles, né? Vai ver, ele não quer ficar sereno porque ele tem outra coisa para trabalhar antes, né? Ele precisa diminuir a carga tóxica, diminuir a agressividade, e aí vai tudo se encaixando. Então, se tu não usa ainda o frankincense, o copaíba, eu acho, e o lavanda, acho bem importante, assim, tu colocar na rotina dele, e algum dos blends, porque os blends são mais potencializados ainda, né? Os endócrinos para carga tóxica, e o Peace ou o Adaptive, até mesmo o Balance, um desses três, para melhorar daí na parte tópica. Acho bem importante usar das 3 formas para ajudar ele. E testando, né? Obrigada, meu. Obrigada, Adriana, pela participação, bom. pela pergunta, pela presença. Muito obrigada. Estou torcendo aí para dar tudo certo, para melhorar aí a questão do teu filho. Eu sei da luta, né? Ai, fala. Oi. Foi. Tá bom. Oi, Stephanie. Oi. Boa noite, posso perguntar? Boa noite, sim, fica à vontade. Prazer, obrigada pelo teu testemunho. Também sou mãe atípica, esposa atípica, né? Então a gente tem uma batalha longa aí. Mas Sim. queria te perguntar assim, se você faz um protocolo, como que tu te organiza com esses óleos todos? Porque eu estou no início na doTERRA, então a gente entende que tem todos esses benefícios, são tantos óleos, mas Sim. como que tu te organiza assim para te poder usar, né? Se tu mantém um protocolo diário, eu sei que tu conhecendo, tu vai usando de acordo com aquilo que tu precisa, mas se no início tu fez algum tipo de protocolo para o teu filho? No início, como eu falei, não tinha nenhuma mãe, né, que eu falava, então eu não sabia usar. Então eu fiquei perguntando para a Rosemary, fui falando com a minha irmã que usava os óleos, e era um jogo de tentativas e erros, né? Por exemplo, no início eu lembro que eu passei o frankincense no topo da cabeça dele para ele dormir. Ele ficou a noite inteira acordado, porque ajuda ele a se concentrar, não dormir. Então fui eu errando e aprendendo. Então, e aí eu fui, enfim, testando e aprendendo, e mais para frente, quando voltou lá na questão da escola, o pós-pandemia, eu fiz um curso somente para autismo com uma mãe aromaterapeuta. Ela passou diversos protocolos, inclusive, se quiser, eu posso te enviar o material do curso, e aí eu fui vendo assim, as características que ele tinha e o que eu poderia usar. Então, por exemplo, tem coisas que eu não tiro da rotina dele, como, por exemplo, o frankincense na testa, o DDR também na coluna eu não tiro da rotina, e o copaíba. Assim, copaíba e frankincense, assim, acho que não dá para mexer na rotina deles. Mas aí, dependendo da situação, eu mudo o troco, né? Por exemplo, quando ele está numa fase de mudança adaptive, quando ele está, assim, muito relutante para ficar tranquilo, muito aflito, eu vou para o Peace. Quando ele está muito agressivo, eu faço aquele blendzinho da agressividade. Mas no início eu ficava assim também. A gente não é tanta informação que não sabe nem por onde começar, né? Mas Sim, exatamente. tem o kit, um dos kits, né? Então, os que tu pode já estar usando é o frankincense, acho que de manhã, acorda, já passa o frankincense no topo da testa dele para ele se acalmar. Antes da terapia, passa no topo da cabeça. Passa o balance na sola do pé, no pulso ou no coração, que ele vai estar usando 2 de maneira tópica, né? E o copaíba internamente. O copaíba, sim, é um coringa. E tu consegue dar o copaíba facilmente para ele ingerir, ingesto? Sim, e daí para determinadas mães eu adapto. Por exemplo, tem mães que o filho não aceita o gosto, aí elas colocam dentro de cápsula de gelatina, não sei se tu conhece. Eu tenho cápsulas, mas são as durinhas, assim, grandes, daí eu acho que ela não vai tomar. Mas a gente pode adaptar, talvez com mel, de repente, um pouquinho de mel. Pode botar no mel, deixa eu ver que outro jeito. Eu já vi mãe que botava no mel, já vi mãe que diluía com óleo de coco e dava para a criança também ingerir na colher. A gente tem que adaptar a forma dele, né? E vamos que ele não aceite de jeito nenhum, passa na coluna, no umbigo, mas ajuda bastante a ingerir. Esses eu não tiro. E para dormir, lavanda.
lemongrass. Sim, Escolhe esse já eu verde, uso começa. direto. Porque no início eu ficava confusa também, eu olhava a minha caixa de óleo, e olhava livro, e perguntava para a Rosemary, da minha nossa, o que eu faço? Mas vai acabando, vai ficando bem instintivo. Tu vê que no início tu fica assim confuso, mas depois fica algo bem natural, que nem chazinho, né? A gente tem uma coisa, vou tomar tal chá, o óleo vai ficar assim também. Sim. Muito obrigada, viu? Obrigada Obrigada pela mesmo. participação, pela E vou presença. aceitar o teu material quando tu quiser mandar. Certo, não sei quem que te convidou para a live, Eu daí se peguei com a quiser... Maitê, ó. com a Peguei com a Maitê. Tá, eu passo para ela, sim, ela te encaminha. Tá bom, muito obrigada. Mesmo pela presença. Se tem mais dúvida, eu acho que vou tentar, vou botar no chat. Tem algumas pessoas ali no chat ali perguntando. Perguntando para material. Tá, mandar o material. Isso, a Ângela está agradecendo o teu testemunho. Obrigada. Eu estou bem feliz que tem mais atípicas. Eu sei de como é difícil para a gente parar para fazer alguma coisa. Fico lisonjeada, muito grata pela presença. A Noelina também está dizendo que vai utilizar, ela é madrinha de uma autista de 3 anos. Que legal essa rede de apoio. Nossa, eu sou muito grata por ter também pessoas que ajudam. A Noelina está perguntando, tem cápsulas de tamanho 5,3 que são bem pequenas, então daqui a pouco... Eu não conheço aí, Rosemary. Aí tu vai falar melhor, né? Ela disse que existem cápsulas menores para as crianças menores, né? Sim. Mas... E o pessoal pedindo material aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá, vamos ver. Deixa eu ver. Aqui eu acho que eu não consigo. Será que ela caiu? Acho que a Stephanie caiu. Bom, pessoal, a Stephanie caiu aqui. Não, ela está aqui, só um pouquinho. Acho que ela vai voltar. Voltou. De novo, possibilidade. Eu posso colocar nos grupos, ou então, para quem recebeu o convite de uma pessoa específica, aí, dependendo, peça para a pessoa pedir para mim que eu passo, para quem não tem meu contato no WhatsApp. Ver se eu consigo botar meu WhatsApp aqui no grupo também. Peraí. Deixa eu ver aqui, a Noelina está dando o celular dela. E tu manda para mim depois, Stephanie, que eu mando para ela. Tá. Vou botar aqui meu WhatsApp também. Aí pelo WhatsApp eu consigo mandar bem fácil. Isso aí, bota teu WhatsApp também. Isso, coloquei ali, que daí pelo WhatsApp a gente só encaminha. Isso aí, perfeito. Aí, Noelina, entra em contato com a Stephanie, vai ficar bem melhor. Isso, eu confesso assim que eu não testei todo o protocolo ainda, porque como eu disse, eu vou de acordo com as necessidades, né? De acordo com a necessidade que eu tenho, ou às vezes também vem alguma mãe, né, que que adquire os produtos comigo, que eu vou estudar para elas e acabo, mas assim, o relato que vem das mães, o Copaíba, assim, gente, por favor, quem tem filho autista ainda não usa o Copaíba, usa, porque não tem o que falar, assim, não tem como descrever os benefícios, o quanto muda. Agora, tem a Kelly ali perguntando como ela faz para adquirir estes óleos. Bom, Kelly, você tem que perguntar para a pessoa que te deu a informação dessa live, né? Para quem te mandou o convite, não sei se foi para alguém específico, acho que bastante pessoas compartilharam, né? Aí só chamar a pessoa que te mandou o convite, que ela vai te explicar as melhores maneiras, as mais acessíveis, e te dar o suporte. Isso aí, isso mesmo. E aí você vai poder saber direitinho como adquirir os óleos. Isso, e obrigada pela presença. Isso mesmo. Nossa, Stephanie, muito obrigada mesmo pela tua disposição, ajuda, né, de nos passar toda essa experiência que você passou aí, tá? Pelo seu tempo. E eu tenho certeza que muita gente, a partir de agora, vai ter a oportunidade de ver um outro ângulo, né? A oportunidade de ter melhores dias, né? Ó, a Andressa está dizendo que foi show. Muito obrigada, obrigada, Andressa, querida. Então, muito obrigada, Rosemary, pelo convite. Então, muito obrigada. Eu fico muito feliz em falar, né? Porque nada como a gente ter uma dificuldade de poder ajudar os outros a ser mais fácil.
E o que eu digo, assim, que não é, assim, será que vai dar certo para o meu filho, vou testar algum óleo, é um fato. Os óleos essenciais da doTERRA dão benefícios, dão suporte, não existe, assim, não sei se a Rosemary acompanha, mas que não existe de pessoa que usou e não teve benefício. Isso mesmo. Pode ser que não seja aquele óleo para determinada situação, mas vai ter benefício, sim. Então, acreditem e saibam que existe, né, um caminho, assim, realmente eficaz, que traz muito conforto, que melhora muito a qualidade de vida. Tá certo. Só não tem benefício se não usar. Só se não usar. Se não usar e não comprar, e não tem mesmo. Valeu. Então, essa live vai ficar, está sendo gravada e logo depois eu vou disponibilizar lá nos grupos, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite, Stephanie. Boa noite. Um beijo aí nas crianças. Beijo, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.